Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Beleza, pessoal? Olha, uma aula rápida aqui do nosso treinamento. A solução para quem vai trabalhar em 24 volts, 36 ou 48 volts é usar esse aparelhinho aqui, que é um equalizador de baterias. O que é esse equalizador de baterias? Ele vai balancear as cargas. Você tem aí duas baterias ligadas em série. Ele simplesmente vai fazer com que essas duas baterias elas mantenham o mesmo nível de carga. Isso mesmo, o mesmo nível, né? Ela nunca vai desbalancear. Ou seja, toda vez que a bateria começar a desbalancear, ele simplesmente vai atuar, fazendo com que a bateria mantenha a sua vida útil. Então ele mantém a durabilidade, porque vocês sabem que sistema em 24 volts, eles têm esse problema de desbalanceamento. Geralmente a bateria que está no polo positivo, essa bateria ela se desbalanceia, ela acaba descarregando mais do que a outra bateria que fica no polo negativo. Então, se isso acontecer, a bateria que está com menor carga, ela automaticamente vai perder o tempo de vida útil dela. Geralmente a bateria que está no polo positivo, ela acaba tendo que ser trocada. E com esse balanceador, você simplesmente vai evitar isso, tá? Vamos ler aqui o manual está em inglês, ou melhor, está aqui do lado mandarim. Nós temos desse lado aqui ele todo em inglês, então eu vou botar aqui os pontos importantes. Tá? Esse equipamento você consegue importar da China, direto, compra muito mais barato, não dificilmente é taxado. Tá? Então aqui, olha, duas baterias de 12 volts, você tem aí uma carga de otimização, ou seja, 5 amperes. Se você tem aí duas baterias, ele vai fazer com que esse trabalho seja eficiente. Se você tiver um banco de baterias com 6 baterias, você tem que colocar pelo menos 2 para poder aumentar essa otimização para 10 amperes. Então você pode colocar 2 desses em paralelo, tá? Mas para 4 baterias, um banco com 4 baterias, né? Assim, olha, nesse caso aqui, olha, no desenho, observe, um único já é o suficiente. Nós temos 2 em série, 2 em paralelo. Se a gente colocasse mais um grupo aqui nessa série, deixa eu desenhar aqui para vocês, tá? Fazendo isso aqui, nós já teríamos então uma quantidade de carga muito grande, e esses 5 amperes já não seria o suficiente para poder equalizar, balancear as baterias com eficiência. Então você pode colocar em paralelo um outro aqui, olha, tá? Desse jeito aqui, você pode colocar tranquilamente. Vamos lá, deixa eu fazer o desenho tosco aqui, pronto. Em paralelo, para uma quantidade maior, mas até 4 baterias, como aqui no desenho, olha, 2 em série, 2 em paralelo, um misto de série com paralelo, aí uma bateria de 200 amperes, ele vai fazer essa otimização com bastante eficiência, tá? Até 4 baterias aí no circuito. Com 2 baterias, então, perfeito. Esse aqui é o esquema de ligação. O fio vermelho, aqui, olha, que vem do equalizador, ele entra no polo positivo de um lado, o fio preto entra no polo negativo do outro lado, e o fio branco, ou de qualquer outra cor, pega na junção aqui das duas baterias, o encontro. E se eu tiver 36 volts, aí nós temos aqui o esquema de ligação, nós temos que usar 2 equalizadores, tá? 2 balanceadores. Então nós vamos interligar um lado no positivo, né? O vermelho no positivo de uma bateria, e nós vamos ligar o negativo lá no negativo da outra bateria. Então você vai esquecer aquilo lá, ó, esquece. Como você tem uma outra, você vai pegar o positivo aqui da bateria do meio, ligar o fio do segundo equalizador, e o negativo no ponto final. Então
E o branco sempre na junção, né? O branco ou de outra cor sempre na junção da ligação das séries. Se você tiver 48 volts, tem que usar 3 nesse mesmo esquema aqui, olha. A cada 2 baterias você tem que ligar um equalizador, tá? Dessa forma você pode salvar o seu banco de baterias, mantendo aí a durabilidade. Se a sua bateria foi fabricada para durar 4 anos, se você ligar em série e não botar um equalizador como aqui está, você vai ter que ficar toda semana ou de 15 em 15 dias carregando a sua bateria em 12, depois ligando em 24. Para quê? Para equalizar. Mas com esse aparelhinho, você simplesmente mata aí esse problema. Você pode deixar o seu banco de baterias carregando perfeitamente, sem nenhuma necessidade de ter que ficar desmontando o banco de bateria para poder aí fazer a equalização no próprio controlador de carga. Então você aqui resolve esse problema de ter que ficar desmontando para equalizar em 12 volts, para depois colocar. Ele simplesmente monitora. Como é que ele funciona? Vamos lá. Ele, observe que vamos usar aqui o desenho que é mais fácil. Deixa eu tentar me aproximar ao máximo para a gente ter uma visão excelente. Observe que o fio branco aqui no meio que pega na junção, ele monitora a tensão dessa bateria e ele monitora a tensão da segunda bateria. Então ele vai ficar ali, é um circuito eletrônico chamado amplificador operacional, que vai, esse amplificador operacional vai ficar comparando a tensão dessa com essa. Se houver uma diferença de tensão, uma diferença no diferencial de potencial, na tensão elétrica, ele simplesmente vai, então, executar a equalização, o balanceamento, tá? Ainda não se sabe se ele transfere dessa, vamos supor que essa aqui está com 11, tá? E essa aqui está com 12. Não se sabe, ainda não tem como saber, se ele transfere dessa para essa. Ou se ele simplesmente consome essa. Porque ele pode transferir carga dessa que está mais para essa que está menos, ou simplesmente para poder igualar essa de 11 volts, ele simplesmente vai consumir, fazendo com que essa aqui também chegue a 11 volts. Tá? Não se sabe. Por que não se sabe? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui, quem projetou, ele simplesmente não revela o segredo, olha. O circuito está todo aqui dentro dessa espécie de uma resina, né? Então a gente não consegue entender, não consegue ver qual é os componentes para analisar, tá? Mas ele vai fazer simplesmente isso. Ou ele vai tirar dessa e passar para essa, ou ele vai consumir para reduzir e ficar igual. Porque na hora que você injetar a corrente elétrica, a hora que você injetar carga na bateria, o controlador de carga, ele simplesmente vai entender que ele vai distribuir a carga que está vindo dos painéis de forma igual. Então elas vão carregar igualmente. Se essa aqui tiver desbalanceada, essa com 12 e essa com 11, ele vai simplesmente, quando chegar aqui em 14.4, essa daqui vai estar em 13.4. E quando chegar em 14.4 aqui, ele vai entender que já chegou a carga. Então ele não vai fazer um carregamento por igual. Essa aqui sempre vai ficar com menor carga. E com o passar do tempo, essa bateria ela não vai fazer o ciclo dela. O que ela vai fazer? Ela vai ser detonada com o passar do tempo. Ela vai ser detonada porque essa se carregou por completo, mas essa aqui não conseguiu se carregar por causa do desbalanceamento. E com esse equipamento, você simplesmente consegue resolver. Quando uma se carregar, a outra vai se carregar por igual. As duas só vão, o controlador de carga só vai parar de mandar corrente quando as duas estiverem iguais. Enfim, essa é a função. Ainda há essa dúvida em relação a essa questão, se ele transfere carga dessa maior para menor, ou se ele consome a carga que está na maior para ficar igual à menor. Já pesquisei essa informação. Esse circuito aqui, que é o comparador de tensão, tá? Esse circuito que está aqui dentro, que a gente não consegue saber o que é. Ele simplesmente pode fazer as duas coisas.
transferir dessa para essa, da maior para menor, ou consumir a maior para ficar na mesma tensão, na mesma carga da menor. Então ele pode trabalhar dos dois jeitos. E aí a maneira que ele vai trabalhar aqui, infelizmente a gente não tem como saber. Só se sabe que é um amplificador operacional que fica comparando tensão. Ele fica o tempo inteiro comparando. Tá desbalanceado, as tensões não estão iguais. Então ele vai fazer o trabalho de equalizar, mantendo as duas aí com uma boa carga, beleza? Tá aí, olha, pode comprar no Mercado Livre, tá um pouquinho caro. Você pode importar isso no AliExpress. Eu vou deixar para vocês aí alguns links para quem quiser comprar, tanto no Brasil como também no AliExpress. Então vamos acabar aqui, olha. Deixa eu voltar lá. Vamos acabar aqui, olha. Então ele trabalha com 2 baterias de 12. Se você quiser aumentar, vai ter que aumentar a quantidade como aqui, tá? E trabalha com 2 baterias de 12. A corrente de otimização. O que é otimização? É buscar a melhor forma de se trabalhar. Essa otimização é aquilo que eu te falei. Não se sabe como que ele faz essa otimização, tá? Mas a otimização, a corrente é de 5 amperes. O quociente de 3 miliamperes, ou seja, ele consome isso aqui, tá? 3 miliamperes para poder trabalhar, muito pouco. O dimensionamento do tamanho do equipamento, proteção, tensão reversa, se você ligar errado aqui, positivo no negativo, ele protege. E a tensão de desconectar, ou seja, a tensão que ele para de trabalhar é até 10 volts. Então, muito bom. Beleza, gente? É só uma dica aí para vocês que estão fazendo o nosso treinamento. Até a próxima aí.